Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando aqui esse lixo dessa gente nojenta, vomitando bosta na minha vida aqui, usando a minha rede de contatos, usando todo tipo de estratégia nojenta, covarde, escondidinhos aí, ó, manipulando a minha rede de contatos, manipulando tudo aqui para manter a farsa desse velho asqueroso, dessa gente medíocre que não me deixam em paz aqui para seguir o meu caminho, tá? No vídeo de enquanto isso eu vou fazendo aquilo que eles não meteram a pata para destruir, que são os vídeos aqui do YouTube. O resto está praticamente tudo aí ou destruído ou poluído de uma forma aí, enfim, né? Vai saber o que vai sobrar do lixo da presença dessa gente medíocre, patética, covarde, baixo nível na minha vida aí nos últimos 8, 9, 10 anos, tá? Então, enquanto isso, enquanto eu não consigo me livrar dessa gentinha, eu vou fazendo o que eles não meteram a patinha para destruir, que são os vídeos aqui do YouTube. Hoje vamos continuar refletindo sobre esse livro aqui, tá? O 8/1, A Rebelião dos Manés, tá? No vídeo de ontem eu falei com vocês aqui sobre alguns temas, né? Algumas questões levantadas aqui na introdução do livro, e hoje eu vou continuar a refletir com vocês aqui alguns detalhes, algumas citações, apresentando algumas alternativas e alguns elementos a mais aqui, além do que está descrito, etc e tal. Tá, e continuo lendo o livro, né? O livro, enfim, eu li o prefácio e o primeiro capítulo, tá? E o restante tá aqui, vou tentar continuar ali. Enquanto esse animal não destruir minha vida aqui, eu vou fazendo aquilo que eu gosto aqui, o mínimo, né? Que esse bandidinho não meteu a pata para poluir, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o livro aí. Antes, eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance, tá? Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, você ganha os 2 marcadores. Esse bandidinho também poluiu aqui o meu contato com a editora lá, não sei se destruiu ou não, só vou saber quando eu me livrar desse retardado, mas enfim, consegui publicar assim mesmo, a despeito da sabotagem desse verme. E aí tá aqui, tá anunciado para vocês aqui o romance, os 2 marcadores, tá? Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, tá? E aí eu anuncio também o meu livro de poemas que eu publiquei em 2023, tá? E aí você levando o livro de poemas, levando o romance, os 2 você ganha os marcadores do mesmo jeito, beleza? Então é isso, pessoal. Agora, se for algum vermezinho ou algum ingênuo manipulado por esse velho fedorento, nem procura, nem pede, tá? Porque eu não quero nada dessa gente, não quero um real dessa gente, beleza? Porque já me procuraram aí uns imbecis, uma babaca de uma mulher aqui para encher o meu saco, para ficar me oferecendo dinheiro, que é isso que esse bandidinho nojento tá fazendo há 8 anos, gastando dinheiro para continuar enchendo meu saco aqui igual um retardado, beleza? Então vamos lá, pessoal, voltando aqui ao livro 8/1, A Rebelião dos Manés, tá aqui, tá? Então vamos refletir isso aqui. Paramos na página 11, né, falando sobre essa questão, né, de classificar aquele problema lá, aquele atentado, enfim, aquela destruição, né, melhor dizendo, ao Congresso, ao Palácio do Planalto e ao STF, como se fosse uma insurgência, né, e contra os poderes formais, etc e tal. Então eu acho que não tem nada de insurgência, deixei claro isso aí, a minha perspectiva sobre isso no final do vídeo de ontem, tá? Eu acho que não tem, muito pelo contrário, isso aí não passa de alienação e ao mesmo tempo uma mistura, né, de alienação com essa lógica muito fractalizada que a gente vive hoje e misturado com o individualismo neoliberal, enfim, né, tosco ali também, que não percebe contextos mais amplos, mas isso tudo num caráter retardatário, né, porque não são os neoliberais tradicionais do Brasil, que é a direita tradicional, que hoje é neoliberal, né. Então, assim, tudo isso é alienação, uma mistura de alienação ali com, enfim, né, e ao mesmo tempo são massa de manobra, como eu disse no final do vídeo de ontem, fácil, assim, né, para a direita tradicional, que sustenta o status quo a despeito disso, né. O Bolsonaro não conseguiu dar um golpe porque não precisa dar golpe nesse momento no Brasil. A direita tradicional não precisa dar golpe para continuar no poder. Basta pensar que a única instância que realmente tem um protagonismo da esquerda no Brasil, na política, né, do Brasil de hoje, é justamente o governo federal com o Lula, né? Fora isso, o Congresso é de maioria esmagadora de direita, o Senado maioria esmagadora de direita, eles têm a maioria esmagadora das prefeituras, governos estaduais, etc e tal. Eles têm a tal independência do Banco Central, não é independência de porra nenhuma, está na mão deles também, né? E lei das estatais, que é uma lei que existe para poder controlar a entrada de pessoas de esquerda, né, no governo, no controle das estatais, nas políticas de desenvolvimento das empresas estatais. E aí, quer dizer, né, eles dizem que é para impedir
a influência política, que é uma retórica idiota, mas que se sustenta no imaginário popular, ou enfim, na cabeça das pessoas que não entendem muito bem essas diferenças, né? Então, quer dizer, não, olha só, não pode entrar indicação política aqui, só pode entrar quem tem nome no mercado. E aí, na verdade, o que acontece é isso, né? É uma ideologia de mercado nas estatais. Isso gera invariavelmente aí problemas, ou minimamente você não consegue desenhar melhor quando tem um governo democraticamente eleito, né, de esquerda, e que tenta manejar isso de maneira diferente do mercado, né? Minimamente isso, tá? Bom, então, pessoal, voltando aqui ao livro, né, na página 12, tá? Deixa eu ver aqui. Ele diz o seguinte aqui, no segundo parágrafo, né, ele começa dizendo: pode-se assim, em A Rebelião dos Manés, que é o livro, né, o título do livro, acompanhar um processo cotidiano de produção de política, de uma revolução imaginária em falso, de extrema direita e antidemocrática, levado no mundo da vida, em cada um dos seus lances, marcando seus múltiplos atores, o seu espírito e sua cultura, né? Então ele fala de uma revolução imaginária em falso, né? Essa é uma expressão interessante, né? Mais a questão do em falso, né? Eu acho importante ponderar isso aí, porque quando começou esse esquema enfim, quando aconteceu isso lá, né, em Brasília, e eu comecei a desenhar essa questão de que aquilo ali seria uma obra aberta, escancarada, etc e tal, é porque o bolsonarismo e o Bolsonaro e esses conservadores dessa tal neodireita, eles são a direita tradicional, no comportamento cotidiano, na perspectiva de país, etc e tal. A diferença é que como eles não têm o manejo e como eles não estavam dentro dessas instituições de poder, eles estão ali, totalmente atabalhoados, etc e tal, e ao mesmo tempo, quer dizer, né, então, portanto, sem o filtro, né, que eu ponderei aqui ontem, que é a diferença da direita tradicional para a direita bolsonarista, mas enfim, para além disso, eles têm também uma visão da coisa que é misturada com o conservadorismo dos costumes. E aí isso gera, enfim, uma série de situações que são ambivalentes ou ambíguas mesmo, né, contraditórias, o nome que se queira dar. Eu fiz um vídeo aqui no ano passado falando sobre o ponto cego do bolsonarismo, quando aconteceu uma situação lá que o general Mourão abriu a boca para criticar o Lula, porque o Lula recebeu o Macron lá, e porque estava articulando algumas questões de participação da França na defesa da Amazônia, etc e tal, e o Mourão veio questionar isso, tendo sido vice do Bolsonaro com um ministro como Paulo Guedes, que é um entreguista completo, né? Quer dizer, esse é um ponto cego. O Mourão só fez isso, né? Só teve essa atitude patética ali, por quê? Porque o bolsonarismo é um ponto cego. Eles não têm o filtro para entender que não dá para o cara dizer que o Lula está entregando o país para a França, tendo sido vice do Bolsonaro com um ministro como Paulo Guedes. É uma contradição assim, evidente, né? Então, enfim. E aí, dito isso, na época que eu comecei a pensar sobre isso, eu inclusive já fiz aqui fiz vídeo aqui, né? Falando sobre a questão do patriotismo do Paraguai, do Bolsonaro e tal, com uma brincadeira com a questão da Muamba, né, e tal. E aí depois comecei a pensar isso a partir da via do Jean Baudrillard, tá aqui, né? Como se, né, pensando essa ideia a partir da ideia do simulacro, que é isso, né? Já fiz vídeo aqui explicando também que o simulacro seria isso, uma plástica na frente da máscara, né? Então, quer dizer, e aí fica mais difícil, né, para poder enxergar, ao mesmo tempo em que, se você tem o tino crítico, você enxerga até mais fácil, né? Porque é mais difícil de... Por que é mais difícil de entender que o Bolsonaro não é patriota nem aqui nem em lugar nenhum, né? Porque ele diz que é patriota. E se a pessoa está na superfície da fala dele, ou seja, na plástica, né, ela jamais vai entender que ele é justamente o contrário do que ele diz, né? De patriota ele não tem nada, ele é um entreguista, entregou aí a refinaria para os árabes, governou vomitando o governo inteiro de que não podia, eu não posso resolver, eu não posso me meter, eu não posso fazer nada, porque quem decide é o mercado, quem decide, quer dizer, né? Se ele fosse patriota mesmo, né, tivesse um pensamento patriótico, ele entraria de frente e outra, nem escolheria o Paulo Guedes, né, porque o Paulo Guedes não é um ministro de ninguém patriota, né? Então, enfim, tudo isso tem esse caráter de simulacro.
Porém, né, eu acho que acaba sendo até mais do que isso, né? E eu pensei nisso aqui, quando estava relendo o texto aqui, né, quando ele fala da questão dessa revolução imaginária em falso, porque um outro elemento dessa questão, né, de que o bolsonarismo, de que o Bolsonaro está lá e está representando, na verdade, a direita tradicional, enquanto que os bolsominions acham que ele representa uma afronta ao poder instituído, etc. e tal, isso parte, essa lógica, né, parte de uma quantidade grande de perspectivas fragmentadas que a gente tem hoje no Brasil e no mundo de maneira geral, mas especialmente num país como o Brasil, que tem essa direita baseada na reflexidade negativa, enfim, todo esse desenho bizarro. Mas enfim, então isso deriva dessas perspectivas fragmentadas, quer dizer, a gente tem, vamos lá, né, os neoliberais, já fiz vídeo aqui falando sobre isso, né? Os neoliberais entendem que o mundo é individualismo e dinheiro, acabou. Então eles não conseguem entender projeto nacional, não conseguem entender coletividade, não conseguem entender o outro, self-made man daí para baixo, né? Ou seja, né, essa perspectiva fica fragmentada, eles não entendem o contexto mais amplo, né? Mesmo que alguns ganhem muito dinheiro com isso, porque inteligência e dinheiro não necessariamente estão lado a lado, né? Os globalizaloides, ou ingênuos líquidos, né, que eu tenho desenhado aqui também, que são esses que acreditam que hoje acabou o Estado-nação, está aqui, né? O Estado-nação acabou. Tem um capítulo aqui no livro do Bauman que ele diz, né, está aqui ó, na página, no capítulo 5, né, comunidade, depois do Estado-nação. Quer dizer, e essa galerinha acredita mesmo que acabou o Estado-nação. Ou porque são individualistas e aí se conectam com a globalização apenas para poder continuar louvando o individualismo disfarçadinhos de plurais ou de múltiplos, né? Ou por estupidez mesmo, né? Ah, não, só existe globalização, acabou, esse negócio de país acabou, né? E aí você fica com uma perspectiva fragmentada também, né? E aí, para você entender um fenômeno mais complexo, como é o caso desse falso patriotismo do Bolsonaro, fica mais difícil, né? Porque você está olhando só para um ponto da realidade e está esquecendo os outros, né? E tem um terceiro grupo, que é justamente esse dos neo-identitários, né? Tá aqui essa figurinha aqui, que defende aqui, que é o pós-humano, uma neo-eugenista, e com essas perspectivas de acabar com, ela diz aqui, né, que acabar com as referências naturais, etc. e tal, quer dizer, uma das referências naturais que existem é a nacionalidade, é o Estado-nação, é o país, né? Então querem acabar com isso, não consegue, por quê? Né? E aí qual é o resultante disso? Eles não só não enxergam que existe país, que existe Estado, que existe nação, etc. e tal, continua existindo, né? Como também ficam com um olhar radicalmente ingênuo em relação a praticamente todos os problemas aí do mundo contemporâneo. Isso especialmente quando são esses aqui, são esses extremistas aqui, feminazes, né, que não tem a menor noção do que estão falando e estão ignorando aí um mundo, uma realidade muito mais complexa que existe aí hoje e que não cabe nesse olhar estrito e, enfim, né, e fragmentado do mundo de hoje, tá? Por último, pessoal, ainda nesse ponto aqui, para poder finalizar essa reflexão sobre essa ideia aqui da revolução em falso, né, eu citaria de novo aqui o livro do Byung-Chul Han, no qual ele defende que a gente está vivendo uma crise de representatividade, etc. e tal. E aí, para além do que eu já disse no vídeo anterior sobre esse livro aqui, eu diria que, baseado nisso que eu acabei de dizer, sobre esses três grupos aqui, que pode até ser mais, enfim, mas eu estou resumindo aqui nesses três blocos, né, de percepção, no fundo, isso que o Byung-Chul Han está enxergando como uma crise de representatividade, talvez a gente tenha que dizer que é um excesso de representatividade da alienação atual. Então, por quê? Porque se o eleitor vota no cara, vota no deputado, ou vota no senador, ou vota, enfim, no prefeito, no governador, etc. e tal, baseado na perspectiva de que o que existe é globalização, ou então, o que existe é individualismo, o que existe é neoidentitarismo, e aí o cara chega lá e não cumpre aquilo que ele esperava, não é porque o cara não está representando ele naquele momento, é porque ele está representando a alienação dessa figura aí, né? Então, ou você entende que o mundo... Não adianta você ficar achando que porque o mundo se resume a uma discussão da minha identidade sexual ou da minha identidade étnica, tá? E o país, e o Estado, e, né, a coletividade, e o mundo, e a globalização. Tu esqueceu isso aí?
né? Porque isso continua existindo, quer você queira, quer não. Então, aí você vai votar pensando só na sua cor ou só na sua genitália, enfim, aí o cara chega lá, não faz o que você esperava, é porque ele não está te representando, né? Não é porque ele está representando muito bem a sua alienação, certo? Então esse é mais um ponto aí que eu acho importante da gente desenhar aqui, porque para você colocar alguém no Estado, você tem que entender o que é minimamente ali o Estado, como é que funciona o Estado, quem tem projeto para o Estado, quem não tem, quem fica defendendo todo dia que tem que ter Estado mínimo, chega lá e não. Eu ontem li uma postagem aqui, um monte de gente ali, olha, porque o Estado brasileiro é inchado porque a esquerda, viu, o Bolsonaro diminuiu ministérios, olha, né? O Bolsonaro entregou a carga tributária maior do que estava quando ele entrou, a maior de todas, maior do que a Dilma, maior do que o Lula. Essa gente não tem a menor noção do que está acontecendo. E ficam dizendo que não, porque, enfim, né? Eu não sou representado. Ora, está muito bem representado na sua alienação, né? Esse, para mim, é um ponto aí muito fundamental. Bom, o que mais, pessoal? Porque também tem uma outra coisa aqui, que aí eu vou chegar lá, tá? Que é uma tendência que existe em parte da esquerda crítica de ficar colocando a culpa no Lula de tudo, né? E, enfim, eu vou falar um pouco disso aqui também, mas vamos lá, vamos continuar aqui, porque aí tem na página 15, ele diz aqui, né? O seguinte, tá? Ele diz que gostaria de deixar indicado um quadro paralelo de leitura, que é o seguinte, a de por que a direita bolsonarista convulsionada se tornou combativa e capaz de confrontar o poder que despreza ou que finge desprezar, enquanto a esquerda depôs as próprias armas do empenho dos corpos como força de ação no confronto. Aqui já tem nesse trecho final essa tendência de colocar da esquerda crítica de colocar a culpa no governo de tudo, né? Vale dizer que aquelas manifestações de 2013, aquela movimentação pró-golpe, etc. e tal, até hoje, né, até a Lava Jato e o bolsonarismo, e essa quebra lá do Congresso, etc. e tal, tudo isso estava fora de qualquer perspectiva mínima de projetar isso. Pegou todo mundo de surpresa isso, né? Talvez menos aqueles que programaram lá aquela modificação de temática das manifestações. Mas tirando isso, as consequências todas foram... O Bolsonaro, ele surgiu do nada ali naquele momento, era um Zé Ninguém lá no Congresso e de repente, do nada, ele se transformou no que ele se transformou. Ninguém esperava isso. Então não dá para colocar a culpa no governo disso, né? A gente pode até pensar em outras questões aí, mas isso me parece que o governo não tem culpa nenhuma, quer dizer, a esquerda, né? O Lula e tal. E aí, ele diz então que, né, e aí depois ele diz assim, porque a direita bolsonarista convulsionada se tornou combativa e capaz de confrontar o poder que despreza ou que finge desprezar. O que essa direita bolsonarista despreza não é nem o poder, ela não despreza o poder, nem finge desprezar, ela não sabe o que está fazendo. Esse para mim é um ponto muito claro, assim, né? O que os bolsonaristas desprezam é exatamente quem é o poder e como que eles estão servindo de massa de manobra desde o início dessa gente. Não é à toa que eles estão presos lá, né? Estão presos por quê? Porque eles desprezaram isso, eles desprezaram uma perspectiva mais ampla de quem de fato é o poder, de quem de fato, ou de como que isso se configura de maneira mais ampla e tudo mais. Senão eles nem iriam, né? Eles nem iriam, tá? Bom, na 17, vamos lá, na página 17 ele diz aqui, né? Cadê aqui? Então, aí ele fala que a hegemonia petista se deu provavelmente mais no âmbito da subjetivação política dos sujeitos de esquerda do que na própria transformação do quadro social e político profundo do país, como as várias rupturas de 2015 até 2018 acabaram por demonstrar. Eu concordo plenamente com isso, né? E, enfim, agora isso... E tem toda a razão quando ele diz isso aqui. Agora, me parece que é o seguinte, isso aqui não mudou, esse contexto mais amplo, para além das políticas de governo, estrito senso, etc. e tal, porque uma parte significativa dessa questão histórica está sendo ignorada ou mesmo negligenciada, né? Então, ou a esquerda crítica, e aí eu estou falando da galera que está fora do governo, né? Porque quem está no governo não pode, né, apontar para o eleitor e dizer você é alienado, não pode fazer isso, não dá para fazer isso ali. Então a esquerda crítica, né, ou fica numa posição marxista estrito sensu,
e aí não entende elementos da cultura, da história cultural do Brasil, da história, enfim, né, pré-Marx. O Brasil não teve iluminismo aqui, não teve reforma, não teve nada aqui, né? E muita gente fica defendendo isso como se fosse uma qualidade. Isso tem elementos positivos, mas tem elementos extremamente problemáticos, que se a gente não resolver isso, vai continuar essa merda eternamente, né? Ou então fica essa esquerda crítica, ou fica nessa posição estritamente marxista, ou fica numa posição que é aquela de que eles estão desenhando aqui, que é de se conectar com um acontecimento em loco no momento atual, etc. e tal. Isso pode até ajudar a perceber um elemento ou outro, mas sem essa percepção do contexto histórico mais amplo, você não vai entender o que é o bolsonarismo. E aí, eu cito um exemplo aqui de como que não dá para entender. Essa galera que é marxista estrito sensu tende a entender o bolsonarismo, ou uma parcela, né, para não generalizar, mas uma parcela dos marxistas tende a entender o Bolsonaro e tende a taxar o Bolsonaro como fascista. E eu já fiz vídeo aqui falando o quanto que isso ajuda a esconder uma série de coisas, etc. e tal. Então, quer dizer, isso é uma consequência desse olhar estrito da esquerda, né, ou de parte da esquerda, né? Então também é interessante ponderar isso aí, tá? Bom, que mais? E aí na 18:19 ele faz uma afirmação aqui que eu acho interessante de fazer uma ponderação, que ele diz: porém, desde então, a paixão e o engajamento político da direita, que se organizava como ideia, como corpo e como novo projeto, mesmo que bárbaro, durou anos e segue viva, né? Desde então, que ele está falando desde lá das manifestações. Diria também o seguinte, né, que por um lado, esse comportamento de direita, né, que ele disse aqui que estava se reorganizando como ideia e como corpo, como novo projeto, para mim não há um novo projeto. Para mim o projeto é o mesmo de sempre, né? É o projeto de poder econômico e ponto. Ainda que a gente possa olhar ali e ver que existem certos ingênuos que estão ali achando que estão defendendo a família, entendeu? Sabe? É um negócio realmente muito engraçado isso, né? Agora, para além disso, na verdade, o que eu acho é que se a gente entende esse aspecto que eu ponderei aqui, de que os neoliberais eles estão numa perspectiva anticomplexa, fragmentada, que ignora uma série de outros elementos da realidade, etc. e tal, e que esse tal projeto e essa tal perspectiva dessa nova direita só funciona quando está de acordo com os neoliberais, a gente vai entender que na verdade não existe engajamento nenhum. Na verdade, o que existe na cabeça da direita, se a gente leva em conta isso que eu estou chamando aqui de reflexividade negativa, é um anti-engajamento. O que eles fazem, o que a direita brasileira faz, é um anti-engajamento, especialmente no nível do Estado, no nível da política de Estado, de projeto político e etc. e tal, tá? Porque, repito, né, vale sempre fazer esse parêntese aqui, esse aspecto da individualidade, né, etc. e tal, até mesmo da grana e tudo mais, esses são elementos importantes da vida. O problema dessa direita neoliberal e de todos esses que são massa de manobra, né, dessa perspectiva neoliberal, é que a individualidade e o dinheiro não são as únicas coisas que existem, né? E aí quem defende isso numa perspectiva isolada ou né, retalhada do resto, está na verdade num anti-engajamento em relação ao país, e não um engajamento, né? Não tem engajamento nenhum nisso. Tanto é verdade que eles foram para lá, eu fiz vídeo aqui, a mulher sentada na mesa lá, batendo, dizendo que fulano de tal é um traidor da pátria, o cara que apoiava o Bolsonaro, que ela apoia. Quer dizer, entendeu? Assim, é um negócio inacreditável, né? Inacreditável. Bom, enfim, pessoal, então, para finalizar, deixa eu ver o tempo aqui, para finalizar, ainda dá para falar de mais de 2 pontos aqui. Na página 20, tá? Ele fala lá em cima, diz o seguinte aqui, né? Cadê aqui? Deixa eu ver. E aí ele fala de uma coisa aqui que é esse problema, né? Ele diz: esse foi, aliás, o grande ponto cego conceitual e político da esquerda oficial que se fundiu ao governo e ao Estado. Ela jamais entendeu que o lastro real de sua derrota e perseguição jurídico-parlamentar foi a tomada das ruas e a expansão de massas do patos de direita confusional, enfim, né? E racionalista, configurando a lógica neofascista no Brasil, que deu energia social material à possibilidade política impensável de um Bolsonaro legítimo em uma democracia liberal, né? Eu não acho que a esquerda tenha culpa disso. Acabei de falar disso aqui.
Acho que essa é uma leitura problemática, especialmente a esquerda, como ele está dizendo aqui, né? A esquerda oficial que se fundiu ao governo e ao Estado. Repito. E aí isso também é uma ponderação em relação àquela fala do Mano Brown, que também muita gente discutiu, fiz vídeo aqui sobre isso também. O fato é o seguinte, não dá para esperar que o político que está ali buscando um processo eleitoral, buscando, enfim, e que está numa posição de... Né, você até pode fazer isso se você estiver numa posição que não é uma posição de disputa direta ali, né? Então você está numa disputa de Congresso, de Senado, dá até para fazer isso. Mas quando você está numa perspectiva lá do Executivo, é muito complicado você fazer isso. Dizer que você é um alienado se você votar no Bolsonaro, né? Então, assim, não dá para esperar essa perspectiva, uma perspectiva, digamos, né, não oficial ou desconectada dessa cautela de quem está lá no governo. Não dá para esperar isso. Quem tem que fazer isso, esse trabalho, digamos, esse trabalho sujo, é a esquerda crítica, ou o debate público, o debate, enfim, de ideias. Não dá para esperar né? E o Lula, de vez em quando, o Ciro também faz isso bastante, e o Lula, enquanto presidente lá, ele foi pro microfone e disse, se você esquecer política, nasce uma titica que nem o Bolsonaro. É verdade, é isso, né? Mais do que isso ele não pode fazer, ele não pode votar no lugar das pessoas, não dá para fazer isso, né? Ou as pessoas entendem que você está votando lá no Lula, eu fiz vídeo aqui também falando, tem gente aí que, né, o Lula teve 51% dos votos e o Congresso ficou com 20 e poucos por cento de galera de esquerda, quer dizer, então aí eu fiz as contas, mais ou menos 30 milhões de pessoas votaram no Lula para presidente e num deputado de direita. Quer dizer, então se você está fazendo isso, você não entendeu bem como é que funciona a brincadeira lá, né? Agora, se, né, o cara vota no Bolsonaro e vota num deputado de direita, mesmo que você possa criticar ali o voto dele, tem nexo isso, né? Faz sentido. O que não faz sentido é o cara votar no Lula para presidente, ou no Ciro, enfim, mas no Lula que o Lula ganhou, e num deputado de direita. Quer dizer, né, você está jogando um cara para chantagear o cara que você está botando de presidente, né? Então, agora, o Lula, repito, o Lula não pode fazer isso, porque, né, enfim, quem tem que fazer isso é o debate crítico, tá? E aí, pessoal, deixa eu ver aqui para finalizar, ele diz aqui, né, na 21, tá? Ele fala da questão do, deixa eu ver aqui, né, que a esquerda é a mesma coisa, né, que no final das contas é um trecho que vai gerar esse mesmo comentário, que não dá para esperar que a esquerda oficial, a esquerda que está no governo, faça esse papel, digamos, sujo, né, de apresentar o problema da alienação do eleitor, né. E aí no final ele diz o seguinte aqui, na 21, 22, ele diz, né, diante de tal paixão, de tal movimento, que ainda alcançou 48 milhões de votos após a ruína grave, econômica, cultural, de genocídio, queimada, e até no plano de proteção básica à vida, de toda a linha do que foi o governo Bolsonaro, as repetidas avaliações edulcoradas petistas e de intelectuais cuidadosos e responsáveis em 2018, de que Bolsonaro não venceria aquela eleição. E essas opiniões não eram poucas, demonstram a fragilidade geral de uma democracia esgarçada em reconhecer os seus vínculos de fundo com a solução fascista. A reafirmação regressiva e autoritária da própria ordem de exploração e repressão. E aí eu finalizo o vídeo de hoje, tá? Vou fazer mais um aí sobre essa questão aqui também, ponderando o seguinte, não existe uma dificuldade, quer dizer, se existe uma dificuldade de reconhecer digamos, né, esse autoritarismo de fundo, ele está justamente na tentativa de reduzir o Bolsonaro e o comportamento bolsonarista ao fascismo, né? O Bolsonaro não é fascista, ponto. Até porque nenhum fascista daquela época lá, da origem do fascismo, teria um Paulo Guedes como ministro. Pode ter certeza que não teria. O Bolsonaro, ele é uma obra aberta, escancarada da reflexividade negativa da direita brasileira. Esse é o ponto. Para mim está muito claro isso aí, e quando você fica preso na percepção do fascismo, que é uma percepção e uma prisão típica, ou digamos, né, um olhar, né, uma perspectiva sedutora para a esquerda marxista, você ignora esse restante aqui do contexto, né? E por quê? Porque você fica preso em elementos de economia, em elementos de autoritarismo estrito, etc. e tal, e ignora esses elementos ideológicos, culturais, simbólicos, etc. e tal, que estão presentes ali, de maneira muito mais forte do que qualquer outra coisa.
Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Tem mais coisa aqui para falar, eu vou ver se eu faço mais um vídeo aí, tá? Para poder refletir alguns elementos a mais aqui desse livro bacana aí, 8/1, A Rebelião dos Manés, ou Esquerda e Direita nos Espelhos de Brasília, beleza? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo aí. Grande abraço, tamo junto, fui.